Convidamos agora a acadêmica Dorothea Werneck para proferir a palestra magna deste seminário, intitulada Qualidade no Serviço Público, Desafios. Bom dia a todos. É só passar uma, depois pode até passar. É só uma apresentação que eu tenho. Vocês viram a maldade que o Evandro fez, né? E botou logo em seguida a minha, para falar de uma das coisas, talvez, das mais complicadas, que é a qualidade de serviço público. Né? E, para piorar, no título está desafios. Né? Então, eu aceito o desafio. Eu acho que é a oportunidade de ouro para a gente trocar algumas ideias e entender, dentro desse mundão novo que a gente está vivendo, que eu só acrescento um comentário à apresentação do Evandro, que, na mesma velocidade que as coisas mudaram para a gente chegar onde a gente está, elas vão continuar mudando. Então, eu certamente não sei não sei se vai demorar 10 anos, ou vai ser menos do que isso, numa reunião nossa da BQ, né? Qual é o estado das artes? O que é que nós temos, além disso, que hoje a gente consegue prever, mas não consegue imaginar o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, a primeira coisa, talvez, seja aprender a viver na instabilidade. Aprender a viver naquilo que a gente não tem muita ideia do que está acontecendo. Aprender a viver na diversidade. É completamente diferente, pelo menos para a nossa faixa etária, né, do que a gente viveu na nossa adolescência, que a gente tinha certeza. Né? A gente tinha certeza das coisas, certeza dos nossos ideais, certeza do que Brasil que nós queríamos, certeza sobre onde a gente podia expressar as nossas visões e as nossas tendências políticas. Hoje, não. Então, a meninada, hoje, sabe viver nisso. Nesse momento, sabe viver com essa incerteza. Né? Uma incerteza que, talvez, até citando o Trump também, vai estar na moda a gente citar Trump, mas não é só ele, do erro das avaliações e das expectativas. Se você juntar a eleição americana com a votação do Brexit, com a votação na Colômbia, onde foram contra um tratado de paz. Tá? Quer dizer, sequer as previsões das pesquisas estão conseguindo nos indicar qual é a tendência, qual é que vai acontecer. Eu acho que esse é, talvez, o cerne do momento que a gente está vivendo. Tem gente que não aguenta, para falar que nem gente fala em Minas, não aguenta isso. Né? Eu quero um negócio certinho, saber na hora que eu vou levantar o que vai acontecer. Esquece! Não vai saber. Qual é a novidade do dia? Até jornalista lá da Globo News fica agoniado, que diz que cada dia tem uma novidade, que não dá para descansar, que não sei o que das plantas, leia-se, veja-se Lava Jato e coisas todas por aí. Não se sabe. Então, talvez o primeiro grande desafio seja viver um momento com instabilidade, com novidades, com surpresa, e achar isso bom. Isso bom. Tem uma propaganda na televisão que eu adorei, uma menininha dizendo assim, diz que o mundo vai acabar. Que coisa boa, vai vir um mundo novo, diferente. Então, essa percepção, talvez. Então, agora vamos no nosso ponto. Quais são os desafios? Né? A introdução geral é essa. Todo mundo sabe que é bom ter um serviço de qualidade pública. Todo mundo sabe que existe ferramental disponível para poder fazer as ferramentas. Todo mundo sabe que é possível fazer. Por que não faz? Por quê? Quem acompanhou agora, recentemente, uma iniciativa do Estadão, tem um texto maravilhoso lá, que o Gerdau participou e tantos outros, né, que, dando um histórico de ferramental que existe, o nosso colega Falcone, né, também já tem sua experiência, tem instituições, centros de pesquisa, curso de pós-graduação para administração pública. O que fazer, a gente sabe. Que é bom fazer, que é bom ter um serviço com qualidade, tá certo? A gente escuta isso por parte de todo mundo. O governo, hoje, está dizendo, olha, nós temos que mudar também. A grana é curta, a crise fiscal está aí, temos que reduzir custo, que é um dos subprodutos de uma gestão de qualidade. A pergunta é, por que não faz? Deixa eu dividir isso em 3 pedaços, serei rápida e não vou esgotar meu tempo, não. Viu, Dagninho? Ficou preocupado? Você não vai falar mais do que o tempo. Não, não vou. Tá? Então, vamos lá.
Primeira coisa, antes do processo começar, né? Talvez o histórico dessa experiência o Gerdau tem para trazer para a gente, do Movimento Brasil Competitivo, como é que você faz a cabeça dos políticos? Como é que você faz a cabeça dos presidentes, governadores e prefeitos? Como é que você faz a cabeça dos ministros e secretários de Estado e dos secretários municipais? É um desafio. A argumentação é complicada. Então, esse primeiro momento, que aí sim é cultura, como é que você muda a cabeça disso? Talvez a gente tenha que entrar, eu vou falar do desafio e um pouco das saídas, para não ficar muito angustiado. Talvez hoje, mais do que nunca, a gente possa mirar na questão da qualidade do serviço público, mas, para chegar lá, fazer uma meta intermediária, que é, normalmente, o contrário que a gente faz. A gente faz com qualidade e termina com redução de custo. A minha sugestão é o seguinte, vamos falar de reduzir custo? Sabendo que a gente vai chegar na melhoria da qualidade? Porque, desde o Estado do Rio de Janeiro e tantos outros que vão estar indo na fila, o que esses caras têm que fazer é gastar menos. Ponto. Aí você convence. Será que eu não convenço? Porque eu imaginar, nessa altura do campeonato, a gente ainda tem ilusão de que vai falar com o pessoal da Receita Federal que ele tem que olhar para o bem-estar do cidadão, ninguém quer arrecadar. Ponto. E os senhores empresários sabem disso melhor do que eu. Então, agora, do jeito que está, dá para continuar com essa crise de financiamento do setor público? Não. Então, vamos começar a falar, para chegar lá na administração, para chegar lá na qualidade, desculpa, falar um pouco de o que a gente... Vou falar das coisas mais bobas e mais simples, ferramental mais dia a dia. Faz um 5S, um 5W, um H, essas coisas tradicionais lá da década de 70, tá certo? O que você vai jogar fora de material, tá? Você pode até leiloar, pode até fazer pode até começar lá pelo departamento de arquivos e restos, né, de coisas. Eu estou dizendo isso de coração, eu fiz a primeira experiência, talvez, minha da prática, foi em 95. Olha, gente, nós estamos há 21 anos atrás. Eu fiz um 5S na época, que era o mais comum, no gabinete lá do Ministério. De 11 armários, sobraram 2, e eu achei fita de máquina Remington. 35 pacotes, rolo de barbante. Samba de crioulo doido. Então, essas coisas, certamente, você pode começar a dar uma limpeza geral, começar a achar coisa, reduzir custos. Para dar um exemplo mais recente, que é uma coisa, pelo amor de Deus, eu fui mandar um sapato pelo correio para minha nora. Agora eu tenho nora, meu filho casou. Haha. Então, é o seguinte, mandei lá para a Fernanda. Eu tive que assinar 20 vezes. 4 vias, 5 vias de um documento de 4 páginas. Peraí, não. 4 vias de documento de 4 páginas, que tinha 5 assinaturas cada um. Detalhe, tinha sido feito pela internet. Aí eu falei com a moça, escuta, mas já não está aí tudo. Ah, não, na hora que eu parar de atender a senhora, isso aqui apaga tudo. Eu falei, apaga para você, mas fica na Receita. Ah, mas se levar na Receita sem esse papel, eles não aceitam. Pelo amor de Deus, gente. Eu contei 20 assinaturas para mandar um sapato. Então, essas questões eu acho que começam a reduzir custos. Por que eu dei esse exemplo? Quanto é que custa de papel? Alguém fez a conta? O espaço para guardar o papel. O espaço para guardar o papel, ou o lixo para jogar o papel fora. Tá certo? Então, isso é um ponto que eu acho que talvez valha a pena. Então, a segunda questão que eu quero levantar, para não perder meu horário, que é segundo grande desafio. Nós temos a infelicidade de ser um país que esquece o passado. Então, toda vez que você começa a falar em qualidade do serviço público, é como se fosse a primeira vez. Ora, meu Deus, quanta coisa bonita já foi feita. Quanta coisa que deu certo já foi feito. E a gente sabe muito bem que experiências de sucesso são, certamente, a melhor ferramenta para convencer de que deve fazer. Então, essa primeira coisa de reconhecer o passado, levantar o que foi feito e usar para as próximas atividades, talvez seja uma das grandes questões. Por último, nessa coisa anterior, eu
talvez o Gerdau possa até complementar, dá uma certa agonia toda vez que você está falando de fazer uma coisa nova e o pessoal está preocupado mais com a forma do que com a ação. Fazer um programa de qualidade vai estar vinculado a qual ministério? O presidente vai participar? Vai ser uma norma, uma portaria, um decreto ou uma reforma constitucional? Quantas pessoas? Vai ser nomeado? Vai aparecer no Diário Oficial? Vai ter status de ministro ou não vai ter? Meu Deus do céu, esquece! Pega e faz! Santa paciência! Para que ficar nesse negócio de status? Aliás, eu até acho que para a coisa dar certo, não pode aparecer quem foi o líder disso. O líder tem que ser o pessoal dos ministérios. Ele que tem que estar lá aparecer na foto. Ele é político. Quem cuida de um trem desse não pode ser político. Então, deixa o outro aparecer. Tá certo? Deixa, valoriza. Então, parar com essa bobagem, que eu nunca vi tanta coisa de caixinha. Né? A síndrome da caixinha. E minha caixinha está ligada ao presidente, não está. Coitado do presidente, gente. Já viu quanto assunto que ele tem que tratar? Vai ficar todo ligado ao presidente? Não dá. Então, essa é a segunda questão, a última questão. Aí vem o que atrapalha na hora da implementação. É uma delícia. Principal dela, setor público é diferente do setor privado. Ponto. E isso faz a diferença, especialmente para quem tem toda a teoria, todo o conhecimento da utilização da qualidade no setor privado. Quais são as diferenças? Primeiro, é uma desgraça, que é o seguinte: setor privado pode tudo que a lei não proíbe. Setor público só pode o que a lei autoriza. Vocês não têm a menor ideia do rabo de foguete que é esse negócio. A gente quer fazer, já está na portaria? Existe a lei? Quer dizer, esse impedimento... Então, às vezes, tem que dar um pouco de doido, sabe como é que é? Eu vou fazer isso. Mas não dá para fazer. Eu falei, por quê? Porque nunca foi feito. Eu falei, então você vai para casa, toma banho, lava a cabeça, de preferência com água fria, volta aqui às 2, porque nós vamos fazer. Mas isso é realmente um impedimento. Eu posso fazer? Qual é a portaria, qual é o decreto que me autoriza a fazer isso? Segunda, diferença setor público e setor privado, que é a famigerada crítica que o setor privado faz ao setor público, que é a estabilidade do funcionário. É verdade. O funcionário do setor público tem estabilidade que o funcionário do setor privado não tem. Detalhe, a gerência do setor privado é estável. E a gerência do setor público não é estável. E quando nós estamos falando em implantação de programa de qualidade, nós estamos falando de cima para baixo. A gerência, especialmente a altíssima gerência, tem que estar comprando, liderando e dando os exemplos para fazer a coisa funcionar. Aí você vai fazer lá no Ministério, o máximo que você tem de expectativa de gestão são 4 anos. Só pode ter um impeachment no meio, virou 2. Só que você pode ser admitido ad nutum. Quando você quer fazer a coisa chique, você bota em latim, mas significa ser mandado embora no dia seguinte. Você não sabe se você vai trabalhar, se você continua naquele cargo. Essas são as lideranças. Estas são as pessoas que, no setor privado, você tem um horizonte de tempo, que sabe que aquilo é bom para a empresa. No setor público, não. Então, qual é a solução? Tradicionalmente, você tenta o quê? Pegar a alta gestão, a alta administração dos concursados, torcendo e rezando para esse cara não ser mandado embora quando mudar o chefe dele. E mais, torcendo e rezando para que, mesmo que ele seja mandado embora, que o que vem depois também já tenha aquela cabeça, porque estava num lugar que também estava fazendo o programa. Fora isso, é o que a gente tem visto, e eu vou falar da última, na última partezinha aqui, que é, você começa uma coisa, para no meio. Para. Pura e simplesmente.
Quem chega não tem a menor noção. Aí eu volto lá pelo que eu já falei antes. Será que a gente estiver trabalhando com custo? Tá certo? É mais difícil você parar com o negócio que está reduzindo o custo, porque isso é essencial para o seu orçamento dar. Tá certo? Do que ficar falando, não, nós estamos trabalhando para privilegiar o cidadão brasileiro. Que cidadão? Ainda mais hoje, que a gente vê muito todo mundo cidadão reclamando de político. Agora, o que político reclama de cidadão também não está na brincadeira. Nós mesmos. Né? O que é um cidadão? Cara que fura a fila no ônibus, fura a fila na fila do banco, do caixa, é um cidadão que merece respeito? Nós estamos questionando esses valores. Nós estamos questionando cotidianamente. A gente está se perguntando como é que elegeram o Trump. Com aquela linguagem rude, agressiva, discriminatória, etc. Elegeram, gente. Elegeram. Esta é a nova sociedade. É uma sociedade que a gente está questionando tudo. Então, nesse sentido, a gente tem que dar um olhar com mais cuidado. Terceiro e último ponto da diferença setor público e setor privado. Meritocracia. A gente sabe que no setor privado, né, a coisa mais importante é valorizar o empregado. No setor público, não dá para fazer com grana, com dinheiro, com prêmio. Aliás, nas minhas maluquices que eu já fiz na vida, eu fiz uma na Petroquímica União, lá nos idos da década de 70, que eu cheguei numa reunião como essa, cheia dos empregados todos, a Petroquímica implantando seu programa de qualidade, eu sentada na mesa ao lado da diretoria inteira, levanta depois da apresentação o funcionário e fala assim, olha aqui, prometeram, se a gente, né, uma determinada campanha interna, que a gente teria premiado, né, que seria, sei lá, uma proporção do salário, qualquer coisa desse tipo. E agora que a gente já fez, eles estão dizendo que eles não podem pagar. Eu, na mesa, cheio do diretor, eu falei assim, ué, gente, na minha terra isso chama conta do vigário. Promete, não paga, é conta do vigário. Aí eu virei para o pessoal, na época eu era lá da Secretaria Nacional de Economia, e era secretária executiva ou era secretária executiva do CIS, sei lá, diabo que eu era. Eu falei, eu não quero saber o que vocês vão fazer. E, por favor, não me contem. Mas façam. Fizeram. Eu não sei o quê. Porque você não pode dar premiação. Então levou o processo? Não, porque eu não sabia o que foi. Eles não me contaram. Olha o pezinho aqui, ó. Tá certo? Então, você tem que dar uma de doida de vez em quando. Tá certo? Tem que ter um negócio. Então, essa meritocracia, você pode o quê? Por reconhecimento, pode. Tanta empresa privada também faz isso. Bota lá os quadros, leva para uma entrevista na rádio, faz a mesma coisa. Você pode ter isso. Mas fica esse ranço, essa dificuldade, que é valorizar de acordo com o mérito, a meritocracia, que ajuda na implantação de programas, e não é o caso do setor público. Por último, a pergunta que vem, e depois? Né? Suponha que você passou para a fase de convencimento, suponha que você venceu todas as etapas, você deixa um órgão público, beleza, funcionando. So what? Mudou o chefe. Isto é coisa do governo anterior. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Na melhor das hipóteses, deixa continuar, mas com outro nome. Então, qual é o estímulo que você tem para começar um negócio sabendo desse risco de chegar lá na frente? O outro cara, não, esse aqui é do governo anterior. Qual é a esperança? A esperança é que, com o tempo, apesar da gente já estar nisso há décadas, né, Gerdão? Da coisa começar a introjetar na cabeça de outras pessoas e mudar essa postura. O problema é que os políticos ficam jovens, mudam. Não são da nossa faixa etária. Se tivesse aquela turma que trabalhou com a gente, tivesse tido continuidade, talvez hoje. Só que entra um cara lá que Deus sabe que cabeça que tem. Então, isso só atrapalha.
Isso cria regra. Isso cria limitações. Né? Então, é uma primeira e grande dificuldade exatamente a história dessa mudança de administração. Segundo ponto, que já foi citado por vários, são os controles. A Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas da União é o pior deles. Você faz a coisa, acha trem bonitinho, tudo arrumadinho, aí vem lá o seguinte, ó, você jogou fora o troço que estava sobrando lá no 5S, você não podia, você tinha que abrir uma concorrência. Hein? Não posso jogar uma coisa de barbante fora? Não posso doar, nem é jogar fora. Não posso doar para uma creche? Não, não pode. Então, a minha sugestão, no caso, é o seguinte, quem é o foco principal? Começar com as unidades de controle. Tribunal de Contas tem que estar nesse programa, né, para entender o conceito, entender como é que a coisa funciona, entender por que essa coisa pode ser feita em vários outros órgãos. Né? Controladoria Geral também pode. Então, você precisa de envolvê-los no processo. Porque, senão, é conversa de doido com maluco. Não se entendem. E esse é um problema que, muitas vezes, você começa a surgir. Por quê? Qual é a sequela desse controladorismo? Medo. Medo. Você tem os funcionários públicos apavorados de fazer alguma coisa, como eu disse antes, que nunca foi feito. E se o Tribunal de Contas vier pegar? E se cair? Não sei, e se? Não é na base do e se? A coisa não anda. E mesmo tendo já feito, corre o risco de depois entrar num processo de inquérito, avaliação por parte dos órgãos. Por último, eu quero colocar essa discussão da qualidade do serviço público num contexto um pouquinho mais amplo, que envolve desburocratização e desregulamentação. A comparação do setor privado, né, que muitas vezes a gente falava isso, não adianta informatizar a bagunça. Primeiro você tem que arrumar a casa para começar a fazer, aproveitar, informatizar, botar todo lá na quarta revolução industrial, só o que presta. Aqui nós podemos estar fazendo até o contrário, tá certo? Quer dizer, na hora que você está fazendo uma coisa da limpeza de regras, normas, etc., está simplificando a máquina administrativa e, consequentemente, facilitando um programa de gestão, um choque de gestão. Então, nesse caso, dois pontos que eu quero fazer. Primeiro, para mim, hoje, mais importante é falar de desregulamentação do que necessariamente de desburocratização. E a desregulamentação, o Guaranha fez a proposta aqui, até fazer PEC, tá certo? Eu diria o seguinte, esse país tem uma coisa maravilhosa. Mais que a Constituição, vale a lei. É mais mesmo que eu estou falando, mais que a lei, vale o decreto. Mais que o decreto, vale a portaria. Tá? E mais que a portaria, vale a norma. Na minha época, que eu vou contar o caso, valia o fax. Hoje é o e-mail. De que eu estou falando? Constituição de 88. 89, irei ministro do Trabalho. Aí o pessoal ligava assim, ministra, esse assunto assim, assim, tipo, licença de paternidade. Falei, gente, está na Constituição, está autorizado, tem direito a tal, e não está escrito no artigo da Constituição, de acordo com a lei. Portanto, já vale. A senhora manda um e-mail? Aí, os meus meninos, que eram fiscais do trabalho, falaram, a senhora tem que botar isso por escrito. Eu falei, mas, gente, está na Constituição. Se eu não tiver no meu livreto de fiscalização, eu não posso botar multa. Gente, o que eu regulamentei a Constituição, vocês não têm ideia. Que eu botava lá no livreto dos fiscais. Inclusive, a paternidade. Com muito orgulho e alegria. Mas tem que ser doida para fazer um trem desse. Tem que fazer... Não, você tem que vai parar a fiscalização, vai parar o Ministério, vai parar a empresa. Fiz coisa errada? Fiz. Regulamentei lá por portaria um negócio de custo de hora extra
de pessoal de Porto. Fiz errado. Deu 10 vezes mais para a hora extra. Tá certo? Aí o pessoal do setor, né, os empresários, falaram assim, olha, tá parando o Porto. Aí eu peguei meu pessoal técnico e falei, faz as contas. Estava errado. Chamei o pessoal do sindicato que tinha botado papel na minha frente, eu falei, vocês me sacanearam. Agora, no mesmo dia, eu fiz uma nova portaria, corrigindo e pedindo desculpa, não na portaria, mas pedindo desculpa ao pessoal dos empresários. Quase tiveram ataque cardíaco. Primeira vez que o ministro reconhece que errou. Falei, o quê? Então, essas coisas nós temos que ter. Então, no caso da desregulamentação, a Constituição é uma meta de longo prazo. A lei é uma meta de médio prazo. O que é meta de curto prazo? Portarias, normas, resoluções, decreto, tudo que está no âmbito do Poder Executivo. E você começa a limpar. Por exemplo, eu tenho um sonho, né, que nessa hora dá para trabalhar até com os fiscais. Olha como é que eu sonho. Sonho mesmo. Aí pega o pessoal da Receita Federal, o pessoal do IBAMA, o pessoal da área de saúde, e fala assim, me faz um pareto das suas multas por artigo que está sendo multado. As primeiras, as colunas grandonas, tem que simplesmente acabar até errado, não pode ter tanta multa assim. Não pode. É pegar o pessoal da Receita Federal e falar assim, faz os 5 porquês. Para que tem isso? Para que tem isso? Para que tem isso? Para que tem isso? No quarto já não consegue mais dizer para que tem. Porque a Receita Federal brasileira e outros órgãos de fiscalização têm um defeito que é o problema. 1% faz errado, 99% paga. Para evitar que aquele 1% faz uma coisa errada, faz uma norma daquelas mais destrambelhadas que você pode imaginar, prejudicando 99%. E mais, onde é que se começa a trabalhar culturalmente com o nosso Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais? Nós temos que mudar. A imprensa tem que mudar. Em que sentido? A gente diz que o parlamentar que cumpre a sua missão é aquele que faz lei. Cacildes, gente, faz cada lei para quê? É esse mesmo critério para a gente qualificar a proficiência e a competência de um parlamentar? A não ser que seja o seguinte, um prêmio mensal para quem fizer lei de 2 artigos. Revoga a lei tal e cumpra-se. Quem fizer mais, revoga a lei tal e cumpra-se, ganha. Você pode até ter um segundo prêmio. Quem revoga artigos e cumpra-se. Agora, enquanto a gente ficar falando que um bom parlamentar é aquele que faz lei, você vai ter nome de rua, feriados mais estrambólicos, tá certo? E projetos de lei que eu vou te contar. Para que se meter, eu estou dando minha opinião agora, para que se meter em vaquejada, meu Santo André? Pelo amor de Deus! Ainda mais se a gente levar a sério um desejo que a gente voltar ao federalismo. Cada estado faz a sua legislação. Se o Ceará quer fazer vaquejada, faz. Para que a gente falando que, coitado do Supremo Tribunal Federal, tem muito trabalho, não sei o quê, vai discutir vaquejada. Discutiu vaquejada. Não pode vaquejada. E a meninada que faz vaquejada, não sei quantas mil famílias espalhadas no Brasil inteiro, não pode fazer vaquejada. Na hora que vier aqui para Ribeirão Preto com esse negócio, vocês têm essa festa do vaqueiro aqui, sei lá como é que chama, aí vai sobrar para São Paulo. Agora, é assunto. É assunto, eu me pergunto. Então, eu termino dizendo para você o seguinte. Dizem que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando paciente. Mentira. A gente vai ficando impaciente. Vai perdendo a paciência com as coisas, vai perdendo. Mas tem futuro? Tem. Tem esperança? Tem. É um mundo diferente? É um mundo que nós estamos vivendo. É um mundo, como eu disse lá no princípio, da insegurança, da instabilidade, da imprevisibilidade, etc. Nós temos que buscar essa possibilidade da gente fazer as coisas, né, de uma forma mais colaborativa ou cooperativa e acreditar, no fundo, que melhor que sejam os programas,
melhor que sejam as técnicas, por trás de cada ação tem um humano, uma cabeça, uma pessoa, um homem ou uma mulher. Obrigada. Muito obrigada, à acadêmica Dorothea Werneck, pela apresentação.